Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e investidor na Bolsa de Valores desde 2006. São 14 anos, portanto. Toda a minha trajetória profissional foi enquanto administrador e prestando serviço para grandes empresas no Brasil e no exterior. Essa oportunidade de viver o ambiente empresarial acabou me ajudando muito no que diz respeito a desenvolver habilidades e competências necessárias para entender as estratégias das empresas, a sua área de atuação, os seus negócios, o potencial dessas empresas de crescimento, entender mais sobre a cultura organizacional e perceber, vamos dizer assim, a visão dos principais líderes dessas organizações. Desse modo, eu acabo conseguindo reunir informações e conteúdos que me ajudam a identificar as melhores empresas para investir e, de alguma maneira, prever, vamos dizer assim, o potencial de valorização dessas empresas. De novo, se você vai investir em ações, você precisa estudar as empresas. É simples, não tem muito mistério. Essa é a base de tudo. As ações representam uma parte das empresas, portanto, é preciso estudar essas empresas. É simples dessa forma. O que estudar? Aqui no canal a gente já criou uma série de vídeos como escolher boas empresas para investir. Assista os vídeos que ali tem um passo a passo das questões que eu julgo necessárias, importantes para a gente fazer uma boa análise, um bom estudo com relação às empresas e assim escolher as melhores empresas que nós julgamos para alocar os nossos recursos, né? Alocar o nosso dinheiro e deixar os juros compostos e o tempo trabalharem a nosso favor. Estamos fazendo uma série de vídeos. Essa série é a partir de um curso que eu fiz com Jim Collins. Foi uma oportunidade que eu tive, foi um curso seleto para cerca de 45 executivos no Brasil. O curso aconteceu em São Paulo e eu tive a oportunidade de ficar um dia e meio em treinamento com Jim Collins. Jim Collins é o sucessor de Peter Drucker. Peter Drucker foi o pai da administração moderna, grande referência no mundo empresarial enquanto cultura organizacional. E o Jim Collins sucedeu o Peter Drucker, que já faleceu, e ele acabou virando um grande estudioso sobre organizações, sobre cultura empresarial e sobre liderança. No Brasil, ele é consultor de dois grandes empreendedores, o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Lema. Nesse curso em São Paulo, eu tive a oportunidade de estar com ele e, vamos dizer assim, assimilar diretamente com ele o conteúdo que ele vem divulgando e colocando em prática, em discussões acadêmicas ou dentro do universo empresarial no mundo inteiro. Ele hoje é considerado o maior pensador, o norte-americano é considerado o maior pensador da atualidade com relação à gestão e à cultura organizacional e à liderança. Já fiz o vídeo 1, esse é o segundo vídeo dessa série sobre o Jim Collins, né, sobre as lições que eu aprendi com o Jim Collins. No vídeo anterior, eu comecei exatamente falando de um insight que ele deu no curso dele, falando sobre os cinco estágios que ele enxerga que levam, são os 5 estágios do declínio das empresas, né? É o caminho que as empresas fazem para a falência. Ele estudou as grandes empresas americanas, mas o estudo dele acaba sendo útil e replicável para a gente analisar empresas no mundo inteiro, porque as questões que ele abordou são comuns a toda e qualquer grande empresa, independente de onde ela esteja, seja na França, seja na Alemanha, na Itália, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos. Então ele analisou o seguinte: qualquer grande empresa pode quebrar. Essa foi a grande análise que ele fez, o grande estudo. Ele observou que qualquer grande empresa podia quebrar. E ele tentou entender o que fazia uma empresa quebrar. Por que é que uma empresa grande poderia entrar em rota de declínio e beirar a irrelevância ou até mesmo desaparecer no decorrer da história? O que é que isso podia, o que é que explicava isso? E o mais importante, o que ele colocou e destacou: qualquer empresa grande um dia entra nessas fases do declínio. É importante estar atento a essas fases, porque é possível corrigir o rumo, é possível evitar o pior, mas é preciso estar atento.
Bom, no vídeo anterior eu comentei que o estágio 1 desse declínio, desse processo de destruição, vamos dizer assim, de valor de uma empresa, o estágio 1 era o excesso de confiança. O excesso de confiança proveniente do sucesso. As empresas começam a ter muito sucesso, eu falei isso no vídeo anterior, as empresas começam a ter muito sucesso, elas começam então a achar que tudo aquilo coloca ela num patamar diferenciado, num patamar especial e que ela está acima do bem e do mal, né? O ímpeto acumulado pode levar um empreendimento adiante por algum tempo, mesmo que seus líderes tomem decisões ruins ou se tornem indisciplinados. Então, esse é o estágio 1 do declínio das empresas. Mas aí vem o estágio 2, né? E é a partir daí que a gente vai começar a focar a nossa apresentação de hoje. O estágio 2 ele é caracterizado, segundo Collins, pela busca indisciplinada por mais. Ou seja, você quer crescer cada vez mais. É um crescimento indisciplinado. É um crescimento pelo crescimento. E isso é muito arriscado. Eu já fiz consultoria para uma empresa onde eu vi isso de perto. Era uma grande empresa e ela começou a criar vários novos negócios e assumiu uma condição de gigantismo muito grande. E chega uma hora que você não tem pessoas suficientes para tocar os negócios. Gigantismo não é uma coisa saudável, né? Mas é aquela coisa da ambição. Eu quero mais, eu quero ser a maior empresa do Brasil, eu quero ser o melhor executivo do país. Então essa ambição faz com que você tenha esse crescimento desenfreado. Isso eu pude testemunhar de perto numa grande organização que eu prestei consultoria. Então, o excesso de confiança, segundo Collins, do estágio 1, somos demais, podemos fazer qualquer coisa, leva a empresa diretamente para o estágio 2, que é exatamente a busca indisciplinada do crescimento. Eu quero mais escala, eu quero mais crescimento, eu quero mais holofotes, eu quero aparecer mais nas capas das revistas empresariais, eu quero dar mais entrevistas nos grandes jornais sobre economia e investimentos, eu quero mais aplausos, eu quero mais qualquer coisa que as pessoas no poder consideram constituir o sucesso. Nesse estágio 2, as empresas se desviam da criatividade disciplinada, que as levaram à excelência, porque o caminho para a excelência é um caminho trabalhoso. Existe uma necessidade de muita transpiração, de muita disciplina, de muito suor. Ninguém chega ao topo sem sangue, suor e lágrimas, né? É preciso pagar um preço muito elevado para chegar ao topo, para ser o melhor. Em qualquer coisa, pode ser no esporte, pode ser na prática, na atividade empresarial, né, na sua carreira profissional. Se você almeja ser o melhor, você vai ter que pagar um preço alto. Então, diante disso, dessa ambição de querer mais, você começa a desconsiderar esse processo que você precisa realizar para se manter no topo. Quando uma organização cresce além da sua capacidade de ocupar adequadamente suas posições mais importantes com as pessoas certas, está então sendo preparado o terreno para uma grande queda. Veja, você quer crescer de forma rápida, mas aí vem essa questão: você tem pessoas para tocar esse crescimento? Você vai abrir novas frentes, você vai abrir novos negócios, expandir empresas. Você tem gente para tocar isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Gente com os requisitos necessários que te levaram a alcançar o sucesso. Porque não adianta contratar qualquer pessoa. Você tem que ter dentro de uma empresa, você tem que ter pessoas contratadas que estejam afinadas com a sua cultura organizacional, com a sua visão de negócios, com a sua visão de empresa, entendeu? E muitas vezes no crescimento acelerado você não consegue ter pessoas para tocar essas atividades nessa velocidade do gigantismo, né? Então você está ficando gigante, mas você está ficando com N áreas fragilizadas nesse processo de crescimento.
Então, quando uma organização cresce, além de sua capacidade de preencher suas posições mais importantes com as pessoas certas, está preparando então o terreno para uma queda. Embora a complacência e a resistência à mudança permaneçam como um perigo para qualquer empreendimento de sucesso, tentar fazer demais leva ainda mais empresas poderosas à queda. Então veja, o orgulho, a vaidade, a ambição, tudo isso são características humanas e, consequentemente, são características encontradas dentro do universo empresarial. Porque o que são empresas se não as pessoas, não é verdade? O que são as empresas se não as pessoas? Por isso eu costumo dizer que quando a gente tem que olhar uma empresa para investir, a gente deve olhar os indicadores, os números da empresa, o seu histórico, o seu presente, mas temos que olhar muito para as pessoas, porque quem fica apegado apenas aos números perde a visão do que é mais importante dentro das empresas, são as pessoas, entendeu? Porque as pessoas podem fazer uma empresa sair do nada e virar uma Apple. São as pessoas que podem fazer uma empresa gigante ir para a bacia das almas. Foi o que aconteceu com a Oi, ou não foi? Não é verdade? A Oi é a única, não. Temos vários exemplos. A Enron nos Estados Unidos, a Kodak nos Estados Unidos. Temos empresas que conseguiram se recuperar, mas que passaram por processos de purgatório, como a Xerox, como a IBM, entendeu? Então, a Petrobras aqui no Brasil, a Odebrecht, a Vale. Então, a frase de Jim Collins, a constatação de Jim Collins, toda e qualquer empresa pode falir. Qualquer gigante cai, entendeu? Nunca se esqueçam disso. Então a gente precisa estar sempre estudando as empresas. A gente escolhe as empresas com base nos seus fundamentos, com base na sua gestão, com base na sua visão de futuro. E tem que continuar acompanhando ela depois que a gente compra, para ver se os fundamentos continuam os mesmos, se a equipe dirigente continua com a mesma visão. Porque se a gente começar a perceber problemas, é hora de rever a nossa estratégia. O estágio 3, a gente vai falar também sobre ele, é quando acontece a negação dos riscos e dos perigos. À medida que as empresas vão passando para o estágio 3, sinais de alerta internos começam a se acumular, mas os resultados externos permanecem fortes e suficiente para que os dados perturbadores sejam ignorados pela alta administração, ou para sugerir que as dificuldades são temporárias ou cíclicas, ou não tão ruins assim, e que não há nada fundamentalmente errado com a empresa. Nesse estágio 3, os líderes negligenciam os dados negativos, preferem apenas olhar o lado positivo e enfatizam que esse lado positivo é mais importante do que os aspectos negativos que começam a ser observados. Esse viés positivo acaba produzindo dados ambíguos de análise da realidade e as pessoas acabam culpando os fatores externos, outras pessoas, outras situações, pelas dificuldades em que estão vivendo. Há uma negação de que elas são responsáveis pelo que está acontecendo. Quando as pessoas no poder começam a colocar o empreendimento em perigo, assumindo riscos descomunais e agindo de forma a negligenciar as consequências desses riscos, estão se encaminhando diretamente ao estágio 4. Esse estágio 4 não será objeto desse vídeo. Mas então, recobrando o que nós falamos. Nós falamos da importância aqui de 3 estágios já nesse vídeo, nessa série, né? Falamos do estágio 1 do declínio, que é a ubris. Ubris que vem do grego, né? Que é um conceito que está relacionado ao descomedimento, ao excesso de valorização do seu resultado, da sua pessoa, né, da sua gestão. E aí você
começa a ter um orgulho exagerado, uma presunção, arrogância, né? Uma insolência. Isso tudo os gregos diziam, era um desafio aos deuses. E quando os deuses queriam destruir uma pessoa na Grécia, na mitologia grega, eles tiravam-lhe a razão, ou seja, tiravam a capacidade dessa pessoa de perceber a realidade como ela era, entendeu? Mas tudo isso começava pela vaidade, pelo orgulho. Então a gente constata nesse estudo, nesse trabalho do Jim Collins, de que grandes empresas são sim responsáveis pelo seu declínio. São elas as grandes responsáveis pela sua queda, e não terceiros. As responsabilidades não estão fora do ambiente empresarial, estão dentro do ambiente empresarial. Esses 3 primeiros estágios que a gente falou, tanto a questão da fase 1, que é a hubris, que vem do sucesso, que te leva a um excesso de confiança, o orgulho. Depois a busca na fase 2, a busca indisciplinada do crescimento, cada vez mais e mais você se move pela ganância. Na fase 3, a negação do risco e do perigo. Você acha que, não, aquilo tudo que está de negativo não interfere na sua possibilidade de sucesso. Então, nesses 3 primeiros estágios, embora já existam problemas, as empresas continuam crescendo. Surgem sinais de que as coisas não estão bem, os riscos são elevados, mas eles são desconsiderados pela alta administração. A arrogância leva à negligência e aos erros fatais. Quando o sucesso nos leva à arrogância, temos aí as sementes do fracasso. Empresas que tomam um grande tombo, sofrem uma grande queda, ainda assim podem se recuperar. Isso é o que a gente vai ver na fase 4. Mas as que chegam na fase 5 não se recuperam mais. Fim de jogo para elas. Essa é a noção do vídeo de hoje que a gente queria compartilhar com vocês, das lições de Jim Collins, o que eu aprendi no curso com ele, e eu estou compartilhando com vocês porque acredito que é uma forma de passar um pouco para vocês da minha visão enquanto alguém que olha muito o universo empresarial, que estuda muito o universo empresarial antes de fazer os seus investimentos. Porque antes de decidir comprar uma ação, eu mergulho nesse ambiente empresarial, nesse ambiente corporativo. E ao fazer esse mergulho, eu procuro extrair um conjunto de dados, de informações que vão me ajudar nas minhas análises de cenário. E aí, se eu vejo que está tudo bem, que tudo aparentemente está bem, aí sim, eu tomo a decisão de comprar a ação daquela empresa. E aí vou acompanhar o dia a dia daquela empresa, vou acompanhar os resultados de cada mês, vou acompanhar as apresentações dos seus líderes, as entrevistas dos seus líderes, e vou acompanhar como essa empresa vai estar performando e como essa liderança está enxergando o seu caminhar. Se algo aparece de estranho no radar, eu acendo a luz amarela e jogo ali uma lupa para ter uma atenção maior e, se for o caso, rever, se necessário, a minha estratégia de investimentos. Mas investir é isso, é estudo. Quem não quer estudar, é melhor não investir dinheiro, porque aí a Bolsa de Valores vai ficar um ambiente inóspito, um ambiente arriscado e você pode perder todo o seu dinheiro. O universo de Jim Collins é um universo maravilhoso, ele tem vários livros publicados em mais de 35 idiomas e vale a pena conhecer, eu recomendo a leitura de todos os seus livros e espero que essa série possa estar sendo útil para você e que faça alguma diferença na sua vida enquanto investidor. Eu estou oferecendo isso para vocês com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação e espero que tenha, de fato, uma relevância e uma utilidade na formação da sua cultura enquanto investidor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.